Na terceira mensagem de uma série temática intitulada Contracultural. Pela seguinte necessidade, nós temos sentido a igreja sendo engolida e os próprios cristãos, denominados cristãos, sendo engolidos pela cultura ao seu redor. Uma cultura sem Deus, uma cultura com falsos fundamentos, com falsas filosofias, ideologias. E o povo de Deus, como eu tenho dito, parece muito medíocre na sua teologia, ou seja, não tem uma teologia robusta, uma firmeza de dizer não, de ir contra essa cultura, esse fluxo cultural. Mas também nós temos percebido que o povo de Deus, às vezes, é muito inocente. É dominado por essas conversas e não percebe que está sendo enredado. Simplesmente não cai em si, não percebe que está ouvindo e cedendo a algumas coisas que são contrárias a Deus e a sua palavra. Dentre essas coisas, nós falamos que a fé é o meio pelo qual nós remamos contra essa maré, contra esse fluxo que nos arrasta. Nós não precisamos apenas resistir, ser neutros, ser como uma pedra em um rio, uma pedra que está lá no fundo do leito do rio. Não somente isso, nós devemos ser ativos, no sentido de ir contra este fluxo, subir, agir, estruturar a nossa vida e a nossa igreja contra esse fluxo. Nós fomos então para o outro ponto que é extremamente sensível dentro dessa cultura que tem engolido a igreja, que é o ponto da sexualidade. A igreja tem sido engolida na sua percepção sobre sexualidade e no seu agir sobre sexualidade. Nós temos visto pesquisas, por exemplo, de cristãos, em sua maioria, tendo acesso à pornografia, tantos divórcios, tantos problemas relacionados à sua sexualidade, jovens desde cedo, e nós então percebemos que a Bíblia fala sobre a pureza e como a pureza sexual é contracultural. Isso nos leva ao próximo tópico, que é o tópico da família. A família, inclusive relacionada à sexualidade, está dentro do plano de Deus. Deus tem um plano para a família, e quando nós oferecemos, então, a nossa visão para olhar para o mundo e perceber o que o mundo está falando sobre a família, nós começamos a entender que desde cedo, desde o primeiro século, quando a Bíblia, o Novo Testamento estava sendo escrito, tempo dos apóstolos, a cultura já tinha uma percepção errada sobre a família. Os próprios judeus que receberam o Antigo Testamento, os judeus que leram Gênesis, que receberam Gênesis, onde se falava que o casamento devia ser monogâmico, um homem e uma mulher, por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e se unirá à sua mulher, um homem, uma mulher, um casamento heterossexual, um casamento fiel, uma aliança que não pode ser quebrada. Mas os judeus, no seu afastamento para com Deus, os judeus daquela época, começam a corromper esses conceitos, em dizer, olha, por exemplo, se a minha mulher faz uma comida que eu não gosto, está faltando sal, isso já é um motivo suficiente para o divórcio. E alguns judeus refletiam nisso teologicamente, incluíam regras nesse sentido. E muitas outras regras que vão de forma contrária às Escrituras. Uma outra percepção que nós vemos na cultura judaica, uma visão muito baixa da mulher. Os judeus começaram a olhar para a mulher como extremamente inferior ao homem, como ser ou nascer mulher fosse algo que as diminuísse, o que não é uma visão bíblica. Se dentro do povo de Israel essa era uma realidade, você imagine fora do povo de Israel. Nós estamos falando de uma cultura de início grega e agora, na época de Jesus e dos apóstolos, uma cultura romana, que tinha uma visão ainda mais inferior sobre a mulher, sobre a criança e ainda mais sobre o servo da casa. O homem torna-se então o centro e muitas vezes abusador, muitas vezes um líder que é um déspota, que manda e desmanda dentro dessa cultura. Então vem o Evangelho. Então vem a resolução da parte de Deus. E o Evangelho começa a incomodar algumas estruturas sociais. E é isso que a gente quer que aconteça hoje. Que a igreja tenha uma visão bíblica sobre família. E não uma visão de fora. O que eu percebo é que o povo de Deus não sabe elaborar muito bem as coisas em que crê. Não sabem, por exemplo, elaborar o que significa família. E essa falta de elaboração, na verdade, tem sido demonstrada pela prática. Deixa eu te dar um exemplo muito claro aqui. A Bíblia estabelece, próprio Efésios capítulo 5, a autoridade do homem sobre o seu lar.
Então, pense em um retrato há 50 anos atrás, em que a esposa crente de um marido crente chegasse para ele no domingo às 17 horas e dissesse: marido, hoje eu não estou muito afim, não vamos para o culto não. Vamos fazer uma jantinha aqui, a gente fica de boa, a gente fica tranquilo, a gente liga o ventilador aqui, muito tranquilo, não precisa se vestir, essa correria e tal. O que é que há 50 anos, imagine, esse homem diria para a sua mulher? De jeito nenhum. Que conversa é essa? Nós vamos para a igreja. Você pode dizer, isso é um autoritarismo? Não. Isso é autoridade, para não ceder àquelas coisas que os afastariam de Deus, por exemplo. No final das contas, alguém precisa tomar uma decisão. E não simplesmente, o homem pode também ter essa percepção de que não precisa ir para a igreja? Também. Mas o que nós estamos percebendo é a degradação daqueles valores que são bíblicos e não são culturais. Eu vou te dar um exemplo hoje moderno. Do modo como hoje, isso nós vimos no primeiro e segundo século, mas como hoje a família tem sido degradada. Eu tenho pensado em várias maneiras como isso tem acontecido, e você sabe muitas delas. Mas qual é a raiz dessa degradação que tem chegado aos nossos dias? Eu posso citar, por exemplo, um dos documentos que fundamentam muito a política do Brasil, a política da América Latina e de outros países que são mais da linha socialista ou da linha comunista. Qual é a cartilha ou a Bíblia que todos eles leem? É um texto pequeno de Karl Marx chamado Manifesto Comunista. Todo mundo precisa ler para então se denominar assim. Dentro, eu não vou ler aqui para você, não é momento para isso, e nem indico que leia, mas não é proibido. Se você quiser ler, gastar o seu tempo, não tem problema nenhum, você vai perceber que eu estou citando. Uma das frases que aparecem no Manifesto Comunista e de outros seguidores dessa ideologia é supressão da família. Porque a conexão da família, ele equipara, e outros pensadores equiparam a família à burguesia, ou seja, esse povo rico que quer dominar e mandar sobre os pobres, e ao capital, ao lucro, ao capitalismo, que é visto como a pior coisa, como o demônio na terra. Então, destruir o capitalismo, destruir a burguesia, envolveria destruir a família. A minha pergunta não tem sido muito relacionada aos modos como a família tem sido destruída. Os modos estão muito claros aí. A degradação de gênero, não entender mais o que é ser masculino e o que é ser feminino, isso é um modo de destruir a família. A degradação da autoridade, todo tipo de autoridade é mal vista. Um homem que diz, olha, família, nós vamos para cá ou para cá, já é visto como autoritário, como uma figura perversa, como um inimigo. E aí nós temos todo tipo de ideologia atacando a família e os modos são vários. Mas eu tenho me perguntado por quê? Por que tantos ataques? Por que tantas denúncias? Por que a família tem um holofote sobre ela diante dos ataques satânicos? Eu dou dois motivos aqui. Primeiro, pensando aqui nessa fase comunista que chegou até nós muito depois, nós temos a família, na visão deles mesmo, como a última barreira para a dominação total. Se você for pensar, inclusive discordo dos capitalistas e dos libertários, eles dizem que a maior autoridade que há sobre a terra é o indivíduo. Eu discordo. A maior autoridade que há sobre a terra é a família, é o núcleo mais importante da sociedade. A família é mais importante do que o Estado, a família é mais importante, entenda, na ordenação da vida do que é a igreja, sim, na ordenação da vida, na ordenação natural. Não é à toa que, no princípio, em Gênesis, Deus não criou uma igreja ou criou Israel. O que é que Deus criou? O homem estava sozinho e Deus cria uma auxiliadora que lhe seja idônea, estabelecendo a ordem desde o início. A família é a ordem primordial de Deus nos relacionamentos humanos. É antes da amizade, é antes de qualquer estrutura de romance, antes da aliança que nós tenhamos, como namoro, noivado, orar, seja lá o que você chame, pecaminosamente ficar, seja lá o que for, a família é muito mais importante do que qualquer conexão que possa existir entre dois seres humanos, nesse mínimo nuclear que é o marido e a mulher. Por isso que destruir a família é dominar, é acabar com essa última barreira, essa última resistência que é a família. Uma vez que o povo de Deus, desde o início, tem sido muito resistente ao Estado.
O povo de Deus, quando pressionado, em Atos capítulo 5, por exemplo, diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas Satanás, percebendo essa resistência do povo de Deus, em ser muito atento ao Estado, ele muda a estratégia. E diz: vamos primeiro mudar a cabeça desse povo? Vamos primeiro mudar a família desse povo? Porque com o passar dos anos, esse povo não terá mais resistência ao Estado. Porque sua família está destruída. Seus valores, suas crianças são mal criadas. Elas não têm mais referência nas escrituras, na autoridade dos pais. Então, não será mais difícil no futuro o Estado dizer façam, e o povo de Deus dirá: antes importa obedecer aos homens do que a Deus. Esse é o futuro, se já não estamos vivenciando-o. O segundo motivo pelo qual a família é tão atacada, para mim, ele é mais profundo, ele tem mais a ver conosco, ainda mais, e ele está aqui em Efésios capítulo 5. É porque a família, as conexões familiares de uma família nuclear, marido, esposa e filhos, representam verdades sobre Deus. E verdades imutáveis. Deixa eu te dar um exemplo disso. Quando os teólogos tentam explicar a Trindade, o que é Pai, Filho e Espírito Santo, é muito difícil explicar, concorda? Você pode ser crente há muitos anos, mas admita junto comigo, Trindade é difícil, não é? De entender. Como três pessoas, é um só Deus, é uma essência mais três pessoas, como é que isso funciona? Não tem lógica, não tem comparação no mundo humano para isso. Quando Agostinho, no IV século, pensou Trindade, ele pensou em todas as maneiras de falar sobre Trindade. Tem uma maneira muito popular, que é falar que a Trindade é água. Já viu essa? H2O. Ou seja, às vezes é água líquida, às vezes é água sólida, como gelo, e às vezes é gasosa. É heresia. Você não pode falar sobre Deus dessa maneira. Não tem correspondência com a Trindade, porque Deus não é às vezes Pai, às vezes Filho e às vezes Espírito Santo. Ele é sempre Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo. Então, quando Agostinho estava lá lutando para entender as metáforas sobre a Trindade, ele trouxe duas. Uma delas era o casamento. Que mistério é esse? Que um homem, que é uma carne, e a mulher, que é uma carne, se unam e possam tornar-se uma só carne. Por isso que Paulo fala, é um mistério. É uma boa ilustração, não é perfeita, mas é uma boa ilustração para a Trindade. São duas pessoas diferentes, mas são uma só carne. Não é perfeita, entenda. A outra ilustração que Agostinho usou foi da mulher grávida. Quando a mulher está grávida, há um feto, há uma criança desenvolvendo-se no seu útero. São dois corpos em um corpo só. Existe um corpo ali ordenando, dando todos os nutrientes necessários, mas são duas pessoas. Duas pessoas em um corpo só. São belas ilustrações, imperfeitas, mas belas. Agora perceba, de onde nós tiramos essas ilustrações? Da família. Casamento e criação de filhos. Nós sempre voltamos para o casamento e criação de filhos. Quer uma percepção maior sobre isso? Como nós nomeamos as pessoas da Trindade? Não nós, mas a Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. A relação primordial é de pai e filho, uma figura vinda da família. Deus é pai, Jesus é filho. Existem outras figuras, como Cristo e a igreja, em Efésios capítulo 5. Gálatas fala sobre a família da fé ser a igreja. Então nós somos família de Deus, é uma ilustração para a igreja. Ou seja, nós somos parentes uns dos outros quando cremos em Cristo. E, portanto, parentes de Jesus e parentes de Deus. E Paulo chama, por exemplo, Timóteo de filho. Mas não é um filho físico. Timóteo não nasceu de Paulo, mas é um filho espiritual. São algumas das várias ilustrações de como a família representa verdades eternas, verdades espirituais. Ou seja, quando você ataca a família, você ataca Deus e a sua verdade. Por isso que a igreja precisa entender essa verdade fundamental. Famílias fortes constroem uma igreja forte. Muitos dos nossos problemas, nós passamos pela sexualidade na semana passada, é muito relacionado ao indivíduo hoje, né? Os problemas sexuais são muito individuais, porque eles são vergonhosos, porque se faz no secreto, no escondido. Agora, nós precisamos pensar nos problemas de relacionamento. Pense na comunidade.
Pense em como a destruição das nossas famílias, sem que nós percebamos, está destruindo a nossa igreja também. Os conceitos, os valores, o entendimento de quem Deus é e desse discipulado dentro dos muros da nossa casa tem afetado a nossa igreja. E isso é verdade absoluta. É isso que nós percebemos no modo como nós temos agido. Leia comigo Efésios capítulo 5. Perceba que essa verdade espiritual que Paulo está provando, um mistério da união de Cristo com a igreja, é refletida através de um relacionamento do homem e da mulher. Muito claro que a grande ênfase do texto aqui, a partir do versículo 21, entrando no capítulo 6 até o versículo 4, é claro que a ênfase parece estar muito sobre o homem. E você deve entender por que essa ênfase está sobre o homem. Uma vez que Paulo está provando o ponto de que Cristo está unido à igreja. Por isso que a ênfase masculina é dada pelo ponto teológico que está sendo comprovado. Leia comigo, então. Nós vamos iniciar no versículo 21 e nós vamos ler até o versículo 33. Em seguida, nós faremos uma breve oração. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o homem, o marido, deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra aberta, temos tantos desafios ao nosso redor, tantas vozes, tantos conselhos que nós ouvimos e sem perceber estamos nos afastando do que o Senhor espera de nós para a nossa família ou para as famílias que o Senhor em breve nos dará na construção de alguns jovens, de alguns adolescentes que estão sendo formados aqui na igreja. Nós te pedimos que para cada necessidade familiar que cada um de nós temos, de correção, de realinhamento, de arrependimento, que seja, Pai, que o Senhor nos convença nessa noite por meio da Tua Palavra, para que nossas famílias voltem a ser saudáveis por meio do Evangelho. Para aqueles que têm famílias, Senhor, que ainda não creem no Senhor Jesus, eu peço que o Senhor ajude-os a carregar este fardo, essa tristeza, mas que possam ser luz no meio da família onde estão. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A primeira ordenação começa no versículo 21. Perceba que Efésios tem essa parte prática, parte do capítulo 4 é bem dividido, capítulo 1 ao 3, capítulo 4 ao 6. A partir do capítulo 4, Paulo volta os olhos para a igreja. Na verdade, toda a carta é uma carta sobre a igreja. É uma carta comprovando que a igreja é esse plano de Deus que deve ser vivido, que deve ser vivenciado, porque é o Evangelho. Igreja é Evangelho. Uma vez que existem dois grandes mistérios. Primeiro mistério, Cristo viria como Filho de Deus e morreria numa cruz. Os judeus não entendiam isso, mas é um mistério que é revelado agora no nascimento de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Esse é um grande mistério. Mas o outro grande mistério para Paulo, que é revelado em Efésios e em Colossenses também, é o mistério da igreja. É algo que é misterioso porque outrora os judeus também não sabiam. Os judeus não pensavam que fosse possível que os gentios, que somos nós, fossem família de Deus.
tivessem esse relacionamento com Deus. Eu gosto de perceber esse duplo mistério, porque alguns de nós são muito teológicos e enfatizam o mistério de Cristo, dizem Cristo foi revelado, é maravilhoso. Agora, muitos esquecem que o outro mistério é a igreja. Você crê em Cristo, você professa esse nome, mas não vive igreja. E aí como é que funciona isso? Você vive um mistério e descarta o outro? Você recebe a revelação de um, mas esquece o outro? O plano de Deus é um só, não pode ser fatiado. Dentro desse plano, Paulo vai descrevendo algumas coisas. No capítulo 5 ele volta para os indivíduos e diz, olha, vocês precisam fugir da imoralidade sexual, da avareza, da mentira, desse mundo maligno, vocês precisam ser transformados, porque Cristo vai iluminar vocês. Aproveitem bem o tempo, façam a remissão do seu tempo, porque os dias são maus. E não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, ou deixem-se encher do Espírito Santo. E é nesse contexto que Paulo sai da exortação para o indivíduo e volta-se para a comunidade, fazendo a transição no versículo 21. Agora, olha para a igreja. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Tem duas palavras-chave aqui que repetem-se para as esposas depois. Primeira, sujeição, e a segunda, temor. Olha que interessante, porque isso vai resolver algumas coisas, algumas tensões que alguns têm, né? Algumas resistências. Submissão feminina é um negócio meio machista. Não, você precisa entender a Bíblia nos termos da Bíblia. Porque a ordenação da família não deve vir das nossas ideias, mas deve vir das ideias bíblicas, de acordo com as pessoas da família que obedecem à Bíblia, certamente. Então, sujeitem-se uns aos outros. Quando nós estamos pensando nesse uns aos outros, é um ao outro mesmo. Ou seja, homem, mulher, menino, todo mundo da igreja deve se sujeitar um ao outro. Perceba que na igreja a dinâmica é diferente da dinâmica da família. Cada célula tem uma dinâmica diferente. A dinâmica da família é que a mulher se sujeita ao seu marido. A dinâmica da igreja é que um se sujeite ao outro. Então, sujeição é algo ruim? Não, porque eu, como pastor, eu devo me sujeitar a você. Eu sou homem, sou pastor, mas sou parte do corpo de Cristo. Eu não sou dono, eu não sou rei. Nenhum homem aqui pode ser ou tornar-se dono da igreja. Eu devo me sujeitar a você. Eu estou em pecado e você me exorta, eu devo me sujeitar à tua exortação. Isso não é ser cristão? Isso não é ser discípulo de Cristo? Então perceba que sujeição não é algo ruim. Não é algo que deve ser desprezado, deve ser visto como autoritarismo, porque os homens, no contexto da igreja, também devem se sujeitar. E existe outro elemento aqui, que é o temor. Temor, literalmente, é a palavra phobos, que é a palavra para medo, fobia. Tenho medo disso, medo daquilo, a aracnofobia, né? Medo de aranha. Então, alguns já vêm com grande medo isso, literalmente medo. Mulher deve ter medo do seu marido? No temor, né? Porque Paulo termina dizendo isso, e que a esposa respeite o seu marido, no versículo 33. A tradução tentou suavizar, mas não é suavizado. É que a mulher tenha medo do seu marido. Literalmente a mesma palavra do versículo 21. Como assim? A mulher com medo do marido? Perceba, no contexto da igreja, eu devo me sujeitar a você nesse medo de Deus, nesse temor do Senhor. Primeiro, que medo não é simplesmente esse medo que nós pensamos, um medo de se tremer, mas é um respeito. É saber que existe alguém superior a mim. Por que eu devo me sujeitar a você? Porque Deus é que ordena a igreja. Se você me exortar, eu estiver em pecado, e eu negar a sua exortação, dizer, quem é você para falar comigo? Você é menor, eu sou superior. Deus vai me castigar. Por isso que, por temer ao Senhor, eu devo respeitar você. Por temer ao Senhor, eu devo me sujeitar a você. Porque eu amo a Deus. Porque eu temo. E aí você precisa voltar para o Antigo Testamento, fazer uma revisão lá no livro de Provérbios, para entender o que é temor do Senhor. Temer a Deus é viver uma vida ordenada, é ter sabedoria. Ter sabedoria significa que Deus está olhando para mim, até para os meus negócios, até para a minha família, até para o modo como eu acordo. A hora que eu acordo, Deus está vendo. A hora que eu vou dormir, Deus está vendo. Deus está vendo os meus esforços, ou o que eu não estou fazendo. E eu deveria temer. Eu deveria temer. Porque Deus está observando cada
passo. O temor do Senhor, portanto, é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, tenha medo de Deus. Esse medo respeitoso e amoroso, segundo as Escrituras. Então, dada esta reflexão inicial, para consertar o nosso coração e nós não irmos para o texto com preconceitos e com temores, nós observamos, então, versículos 22 ao 24, voltado para a esposa. Como eu disse, é um material menor. Esposas, cada uma de vocês se sujeite, ou seja submissa, é a mesma palavra, a seu marido como ao Senhor. A comparação é sempre relacionamento familiar, relacionamento com Deus. A comparação é essa. Qual é o motivo? O motivo está no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quando nós fazemos comparações ou analogias, nós estamos trazendo elementos semelhantes, mas nem toda analogia, na verdade, nenhuma analogia é perfeita. Quais são os elementos que de fato são semelhantes e paralelos aqui? O marido é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa e Cristo é o cabeça da igreja. Esses são elementos análogos. Qual é o elemento que não é análogo? Ou seja, um não corresponde ao outro? Que Cristo é o salvador do corpo, mas o marido não é o salvador da esposa. Ou seja, o marido pode imitar Cristo até certo ponto, mas existe um ponto além que apenas Cristo pode fazer. Eu não posso salvar minha esposa. Eu não posso entregar a minha vida para que ela vá para o céu, por exemplo. Se ela torna-se uma incrédula, ou se você intencionalmente, numa loucura, casou-se com uma incrédula, saiba que você não tem condição nenhuma de convertê-la. Apenas Cristo é o salvador do corpo. Agora, um paralelo deve ser traçado. Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Irmãos, eu estou no meio acadêmico e eu sei, existem, eu vou falar 10 mil, mas é por baixo, de 1800, acho que o primeiro estudo é 1870, até hoje, existem mais de 10 mil trabalhos acadêmicos sobre este versículo 23. Trabalhos acadêmicos sem fim. Quando eu vou estudar isso aqui, eu já fico cansado, porque é muita coisa para ler. Em alemão, em francês, em inglês, tentativas nos documentos judaicos para comprovar que o texto não está falando o que ele está falando. Não pode. A Bíblia não pode dizer isso. Eu tinha uma professora na universidade de letras e a gente tinha uma grande distância, né? Porque eu adoro o Deus de Israel e ela adora os deuses e as deusas. Ela sempre dizia que os deuses e as deusas estejam com vocês. E em um certo momento eu tentei pregar o evangelho para ela, ela me chamou e disse, mas, Rafael, a Bíblia não é contrária à mulher? Para mim está muito claro isso, a Bíblia é contrária à mulher. E eu fui abrindo as Escrituras e tentando comprovar para ela que não é bem assim. E, na verdade, ela nem conhecia os textos, né? Ela apenas tinha um preconceito sobre as Escrituras, sem nem conhecer os textos. Por que se tenta modificar as Escrituras? Porque este é o momento em que a Escritura fala o que eu não quero ouvir. Momento em que a cultura, para mim, é mais importante do que a Escritura, eu vou tentar calar a Escritura, para que a Escritura se molde ao meu desejo. Isso começa no mundo acadêmico e depois vai para o mundo popular. Hoje, poucos aqui vão ter acesso a esses estudos acadêmicos. A maioria de vocês hoje é influenciado por vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube, onde vão aparecer ali pastores, novos intérpretes, dizendo, olha, urgente, perceba, todo mundo interpretou errado Efésios capítulo 5. Aquele vídeo de 1 minuto no Instagram. E aí você, olha, é mesmo. Aí o cara vai lá fazer uma explicação acadêmica, mas que você não vai ter acesso para comprovar. Olha, os documentos gregos, eu vou dar a explicação aqui, é que a palavra cabeça, que está aqui no versículo 23, não significa autoridade. A palavra cabeça é kéfalos. Você já teve uma cefaleia? Já teve uma cefaleia? É uma dor de cabeça. Ou uma criança que nasce anencéfalo, uma criança que nasce sem algumas partes da sua cabeça, o cérebro e alguns problemas no seu nascimento. Então, kéfalos é cabeça, é o que significa cabeça. Para nós, até no Brasil e em outras línguas, ser cabeça é ser o líder, não é? É natural. O fulano é o cabeça do time, ele é o líder. Agora, eles estão tentando ressignificar a palavra, dizendo que cabeça não significa bem líder, significa fonte.
Eles acharam de 10 mil documentos, 3, onde Kéfalos significava fonte. Eu digo, mas é muito engraçado, porque, afinal, o que é que significa fonte? A ideia de que você é originado disso, você é dependente disso, vai dar na mesma coisa. O marido continua sendo a fonte, a origem da autoridade sobre o lar. Então, tudo isso, eu percebo que é a tentativa humana de calar as Escrituras. E uma vez que, muito tem sido comprovado, que mesmo que você cale a palavra cabeça, o resto do texto não vai deixar, não vai permitir que você interprete ele de maneira diferente. Paulo está falando que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Não tem como fugir disso, ok? Então ele está dizendo isso. Como, porém, versículo 24, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Como eu disse, é uma analogia. É uma analogia. Todos os elementos vão estar em um ponto ou outro. Pensemos, um marido abusivo, que diga que a mulher deve pecar, ou deve fazer um mal a si mesma. A mulher deve se sujeitar a esse marido? A analogia é essa? É uma lei fixa e perfeita? Alguém da minha família em que o marido era tão ciumento que essa pessoa ia para a missa e o marido ficava com ciúme do padre, e quando ela chegava em casa, o marido fazia roleta russa. Você sabe o que é roleta russa, né? Botava uma bala, girava e dizia, você está olhando para o padre, né? Aí quer dizer que a mulher precisa ser sujeita, ela é obrigada a ser sujeita a uma tentativa de assassinato, por exemplo? Não. O que foi que ela fez? Pegou os filhos e foi embora. Fugiu para São Paulo, que a qualquer momento ela seria morta. Certo? Então, quando nós pensamos em analogia, nós estamos pensando aqui em aproximações. Você deve pensar em um homem cristão e uma mulher cristã, em um lar cristão, onde o marido se sacrifica por sua esposa, é um ideal, e que a esposa se sujeita a esse homem que é humilde, a esse homem que é salvo por Cristo. Esse é o ideal. Mas, pastor, não é o meu caso. Entenda, os ideais existem para que nós os busquemos, ansiemos, oremos por eles, para que nós, em aconselhamento, consertemos casamentos. Para que você, quando for pensar em namorar com um descrente, desista. Para que você, que mesmo que namore com um crente, analise muito bem a vida desse crente, para ver se você não está entrando numa enrascada, em uma pessoa que está fingindo que é crente, mas não é. Então, existem muitas considerações a serem feitas. Casamentos cristãos que estão em crise, que precisam de aconselhamento, precisam de ser colocados de novo no eixo. Mas nós temos um padrão, e o padrão é bíblico, o padrão é teológico. As mulheres devem se sujeitar ao seu marido, esse marido que serve ao Senhor e que ama ao Senhor. Agora, Paulo está olhando para as mulheres, olha para os homens. E antes, mais um adendo. Se você acha que isso é pouco, se você acha que isso é inferiorizar a mulher, pelo contrário. Só em você ter, dentro de uma carta, uma explanação que primeiro inicia para as mulheres, isso já seria um grande escândalo. Esse tipo de texto aqui que fala sobre mulheres, homens, depois capítulo 6, filhos e depois servos, na época era comum fora da Bíblia. Chamavam-se códigos domésticos. Então, nos códigos domésticos, em geral, só se falava sobre homens, sobre servos e sobre filhos. Mulheres não eram mencionadas. Por quê? Porque na visão deles, mulheres não eram importantes. Então, quando o Evangelho chega e reordena as coisas, o Evangelho é escandaloso. Porque ele começa a dizer, olha, as mulheres têm um grande papel na família. Um papel que vem da criação. Deus ordenou o papel do homem e da mulher. Então, não é só do homem. Não é só o homem que tem responsabilidades. Mas tem uma coisa que constrange muito nesse texto. Não sei se você percebe. Esse texto não fala de direitos. É um texto que fala de deveres. Não tem um direito. E todo mundo quer o seu direito, né? Ah, o que é que eu vou ganhar? O que é que tem a ver comigo? O texto não tem direitos. O texto só tem deveres. Desculpem. Nós continuamos, então, a partir do versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também... Perdão, vou ter que beber água aqui. Condicionado.
Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E todo um desenvolvimento teológico é feito de novo sob o signo da analogia. O marido deve amar a esposa assim como, da mesma maneira como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. De novo, analogia, existem elementos paralelos e elementos que não podem ser repetidos. A ideia aqui é o exemplo de sacrifício, é o exemplo de serviço, que novamente não eleva o homem, pelo contrário. Lembra do que Cristo falou sobre serviço? Se vocês acham que são grandes, que devem imitar os governadores, que não seja assim entre vocês, mas que o maior entre vocês seja aquele que sirva. Agora, a posição de autoridade do casamento dentro da família, de novo, é contracultural. Porque para o grego, para o romano, a coisa mais importante da sociedade eram duas. Eram duas as figuras centrais na sociedade romana. Primeiro, César, era o líder, homem, e a segunda figura de importância era o pater familias, ou seja, o pai da família. Ele era a figura mais importante. Agora nós temos esse povo que ama a honra, ama a glória, ama o dinheiro. Quando um homem é bem-sucedido, ele tem muitas coisas. Paulo diz, não. O que marca um marido, segundo o Evangelho, é que ele tem um amor sacrificial. Ele tem um amor que se entrega por outrem, que se entrega. Isso tudo dentro do Evangelho. Ele se entrega para quê? Por qual motivo? Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Você percebe? Existem 3 verbos aqui que contam a história do Evangelho. O que foi que Cristo fez com a igreja? Tem 3 ações aqui de Cristo, uma no passado, uma que ele está fazendo e uma para o futuro, que o marido deve imitar no seu amor sacrificial. Primeiro, para que a santificasse. Isso aconteceu no passado. Cristo santificou a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. A lavagem de água aqui não é referente ao batismo, porque batismo não purifica ninguém. E uma vez que isso foi feito no passado, e é uma lavagem de água pela palavra, a ideia é que, quando você ouve o Evangelho, a palavra de Deus, você é purificado como se fosse purificado por água. É o Espírito Santo que vem habitar em você e te purifica, te santifica. Então isso aconteceu no passado. E agora, no presente, tendo-a agora purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que a santificasse. Hoje ele a santifica. Esse povo que foi purificado de seus pecados originais, agora é santificado progressivamente. Nós somos purificados, você que é convertido, mas você ainda peca. Você está lutando contra o pecado, você às vezes tem que confessar, tem que pedir ajuda. Assim também Cristo está fazendo conosco e os maridos fazem com as suas esposas. Eles lutam para a sua santificação. E existe um aspecto futuro, para que no futuro apresente-a a si mesmo como igreja gloriosa. Esse é o final do plano de Deus. O final do plano de Deus é que ele vai apresentar, e Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 11:2, vai apresentar essa noiva pura, sem mácula, sem defeitos para si mesmo. Olha a lógica. O noivo está organizando a noiva para apresentar a si mesmo como uma noiva gloriosa. É ordem dele fazer isso. É ele que deve fazer. Na antiguidade, quem fazia isso era o pai da noiva. O pai da noiva era aquele líder que lutaria pela pureza da sua filha, para entregar a sua filha no altar para o seu marido. Ou seja, a guarda da honra estava sobre o pai da noiva. Se essa noiva, em algum momento, se desviasse, tivesse um contato sexual com alguém antes do casamento, quem ia tirar a satisfação? O pai da noiva. Mas no Evangelho, a lógica toda é inversa. É o próprio noivo que luta pela santidade da noiva, para apresentar a si mesmo. Ele vai trazer para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até aqui, você está percebendo 2 níveis aqui de conversa. Um nível de conversa sobre a família e um nível de conversa sobre a teologia, sobre o Evangelho. Mas eu não sei se você está entendendo a armadilha que eu estou levando você, uma armadilha conceitual, que é a seguinte: que esse nível de conversa teológico sobre o Evangelho tem a ver com a igreja. Se você está concordando com o que a Bíblia está falando sobre família e sobre o Evangelho,
você vai ter que concordar comigo no final, quando nós conectarmos com a igreja. Porque a igreja que está em vista aqui. Ou seja, se você, marido, ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, você tem que trazer sua esposa para a igreja. Você entende isso? Se você, mulher, se sujeita ao seu marido, mas não sujeita-se ao senhorio de Cristo, estando na igreja, com esse corpo aqui, sujeitando-se uns aos outros, você não entendeu. Porque teologia nunca pode ser desvencilhada de vida de igreja. E não é porque eu estou falando isso, é porque Paulo fala. Igreja, teologia, igreja. Se entendo essas coisas, vivencio essas coisas no chão da igreja, na vida comum. E é assim, versículo 28, que o marido deve amar a sua esposa. E agora Paulo vai usar um outro argumento, ou seja, ele estende. É o argumento da regra de ouro. Você deve amar o outro, isso está em Levítico, capítulo 19, como você ama a si mesmo. Lá em Levítico 19 é referente ao próximo, ou seja, qualquer outra pessoa. Você deve amar o seu próximo como ama a si mesmo. Agora, Paulo aplica ao casamento, dizendo, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Aqui não tem como escapar. Você que é marido, tem tratado mal a sua esposa, você está cometendo tantos pecados que eu não sei nem como calcular. Olha os níveis de pecados. Primeiro, você tem uma aliança com ela. Você se comprometeu a cuidar dela. No nível social, com os pais dela. No nível civil, quando você fez o casamento civil, você se comprometeu a dar o mínimo ali de sobrevivência, de cuidado, de carinho. E às vezes no casamento religioso que você fez. Existe um outro nível de consideração em relação a isso que você está rompendo também. Você está rompendo uma aliança para com Deus, porque ela é uma criatura de Deus. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Quando você a ataca, quando você não cuida dela, você está atacando o próprio Deus também. Agora pense o seguinte, se Cristo ama tanto a igreja e eu amo tão pouco a minha esposa, eu estou falhando ainda mais no conceito mais fundamental que é o meu discipulado. Eu não estou sendo cristão. Amar a esposa, homens crentes, é ser cristão. É ser crente. Você comprova seu cristianismo no cuidado com a sua esposa também. No serviço para com sua esposa também. O texto enfatiza os homens e os homens é que vão apanhar mais, mas é por causa do texto, tá bom? Então, quem ama a esposa ama a si mesmo. É uma falha tão fundamental, porque é uma falha de amor ao próximo. Pense nesse argumento. Se você tem a obrigação de amar o próximo, que você não conhece, como um bom samaritano amou, um cara que você nunca viu, você tem que amar como ama a si mesmo. Como é que a gente falha em amar a esposa, hein? Que loucura é essa? Se eu tenho uma obrigação de tratar tão bem o estranho, o estrangeiro, por que que eu trato tão mal a mulher da minha mocidade, como diz Provérbios? Essa com que você fez uma aliança. Não faz sentido. E você que é mulher que está ouvindo isso, fale isso para o seu marido. Cobre isso dele. Cobre. Isso não é ser feminista, não. Isso é ser uma mulher bíblica. Diga, olha, eu quero um casamento bíblico e eu quero que você seja esse marido que cuida de mim, que me ama. Nós não seguimos a Jesus ou é só lá na igreja? Ou é só para postar? Ou é só para aparecer? Vamos viver um casamento segundo as Escrituras. Ninguém odeia o seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou. Você é um corpo com ela. São uma só carne. Ao contrário, o alimenta, cuida dele. Também Cristo faz com a igreja e nós somos membros do mesmo corpo. Por isso que o homem deixa pai e mãe. Torna-se um só corpo. É uma união invisível. Quando nós vamos definir casamento, no aconselhamento matrimonial, nós temos 3 elementos para definir um casamento. Quais são? Um reconhecimento civil, um reconhecimento religioso e uma relação sexual. São esses 3 elementos que constituem que alguém está casado. Se houver apenas o reconhecimento civil e a relação sexual, já estão casados? Já. Uma vez porque na Bíblia a definição não é tão clara assim. No Antigo Testamento, por exemplo, o reconhecimento civil era igual ao reconhecimento religioso. Não era dividido. Não é? Na nossa sociedade moderna, infelizmente, são reconhecimentos diferentes. Você tem um casamento civil e você tem um casamento religioso.
mas precisa ter o elemento sexual, o elemento civil e o elemento religioso também. Quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, nós podemos pensar numa definição de casamento como: olha, a sociedade reconhece que esse menino não é mais menino, mas agora não é filho mais de fulana, agora é marido de fulana. É um reconhecimento da sociedade. Isso é casamento? Só isso não é. Casamento é a relação sexual em que um entrega-se ao outro em uma intimidade profunda. Só isso é casamento? Também não é. É um dos elementos, mas só isso não é. Então, um reconhecimento diante de Deus, pastor. Aqui eu tenho certeza. Fez uma cerimônia, entrou, gravou, vestido de branco e tal. Isso é casamento. Só isso não é. Isso também é. É um dos elementos. Então, qual seria a única definição possível de casamento? Casamento é uma aliança com Deus e um com o outro. Isso dizem em um pequeno vídeo, John Piper, D.A. Carson e Timothy Keller, quando eles estão discutindo o casamento, eles dizem isso: olha, porque um reconhecimento civil um dia acaba. Um reconhecimento religioso um dia a gente esquece. Uma relação sexual um dia esfria. Então, o que é que vai manter o casamento como casamento? Um compromisso eterno com Deus. No dia que não tiver mais desejo, no dia que a memória desvanecer, que não tiver mais nenhuma relação que nos una, mas o casamento se mantém nesse inverno, porque tem uma aliança, um compromisso que eu tenho com Deus e depois com você. Porque eu amo mais a Deus do que a você. E essa é uma regra de ouro para qualquer casamento. Todo cônjuge deve amar mais a Deus do que ao seu cônjuge. Porque se você inverter essa ordem, você vai destruir o teu casamento. Ao amar mais o seu cônjuge do que a Deus, você está destruindo o seu casamento. Porque esse não é o amor que Deus espera, nem que Deus ordena para a família. E aí Paulo termina, faz todo esse englobar no versículo 32, dizendo: isso é um grande mistério. Que mistério? Porque no final das contas, visivelmente é uma aliança com Deus, não é? Eu fiz uma aliança com Deus, mas quem é que comprova essa aliança? É esse círculo dourado? O que é que comprova que de fato eu estou unido com a minha esposa? Que a esposa está unida com o marido em uma família cristã? O que comprova é um mistério. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém te perguntar se você é salvo em Cristo Jesus e você vai para o céu, qual é a prova que você pode dar a essa pessoa que você é salvo em Cristo Jesus e vai para o céu? Não, é porque eu me converti tal dia. Sim, isso não é prova. Não é porque eu faço boas obras. Piorou. É porque eu frequento uma igreja. Não diz nada. É porque eu fui batizado em tal dia. Se eu te disser cada batizado que eu conheço, como eles estão hoje. Então, o que é que comprova, afinal? Paulo diz, é a união com Cristo. É a união com Cristo, o fato de que eu estou conectado com Cristo que comprova que eu sou salvo. O Espírito dele fala ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Certo? Então, como é que se comprova isso? Os teólogos chamam de união mística. Por que é mística? Porque não é visível. Não está no tato. Assim também é a união do marido com a esposa. É uma união mística. Só Deus sabe do amor que o marido tem pela esposa e que a esposa tem pelo marido. É um amor que une, por isso Paulo diz, que mistério imenso. Mas eu estou falando de Cristo e da igreja. E depois ele volta, certo, eu estou falando de Cristo e da igreja, mas cada um de vocês, não esqueçam o que eu falei. Cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa tema ou respeite o seu marido. É a analogia. Paulo sobe e desce, dizendo, olha, o céu influencia na terra. Se você crê que isso acontece, que Cristo é o cabeça da igreja, que a mulher se sujeita ao marido. Se você crê que Cristo se entregou para a igreja, que Cristo santificou a igreja, que o marido cuide da esposa. Tudo isso continua para a criação de filhos. Quando entramos no capítulo 6, dizendo, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma boa vida, uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Se você não é casado,
Você deve estar em preparação para isso, não importa a sua idade, colocando esse padrão diante dos seus olhos, do seu horizonte. Mas se você não é casado, você é filho. Só existem essas duas opções. Mesmo que você seja um eunuco, chamado para a solteirice, mas você é filho. Os filhos têm ordem do Senhor dentro da família cristã. E a ordem é que eles devem obedecer aos seus pais no Senhor. No Senhor, dentro do seio desta família cristã, em Cristo, eles devem obedecer. Sabe por quê? Porque é justo. Eu gosto desse argumento de Paulo, porque é um argumento da natureza. É como se Paulo dissesse, é natural que filhos obedeçam aos pais. Os pais devem obedecer aos filhos? Isso é natural? Isso é antinatural e, na verdade, é o que está acontecendo hoje. São professores que obedecem os alunos e são filhos que obedecem, na verdade, pais que obedecem os filhos. Os filhos são reis, os alunos são reis nas escolas. Quem é professor de escola particular, dependendo da escola, sabe do que eu estou falando. Ou universidade particular, ou universidade. Cheio de filhinho de papai que ordena tudo. Não gosta de um professor, vai lá para a diretoria e diz, demita. Não gosto, me deu 0. Pois se não demitir, eu saio, eu levo 5 comigo. Vai perder as mensalidades. Isso acontece. Eu conheço esses bastidores. Certo? Pessoas birrentas, que desde pequenas aprenderam que não devem ser obedientes aos seus pais, mas que os pais devem obedecer a elas. E agora os professores, e depois o patrão. E aí toda uma sociedade é destruída pela falta dessa cadeia de obediência e temor. Dessa cadeia de organização. Deus é um Deus de organização. Você vê isso em Gênesis. Uma família perfeita, uma família cristã, é uma família organizada. É um sistema que cada um sabe o que fazer e cada um está feliz no seu papel. Não está constrangido, triste, porque eu queria ser outra coisa. Não, eu sei o que devo fazer, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus me deu uma biologia para isso. Deus me deu dons para isso. Estou muito tranquilo com a minha vida familiar. Agora, filhos, vocês devem honrar seu pai e a sua mãe, porque dentro dos 10 mandamentos, Paulo diz, o 5º mandamento, mas o primeiro mandamento com promessa é honre seu pai e sua mãe, porque a promessa está dada para que você tenha uma longa vida sobre a terra. Filhos desobedientes morrem cedo. Isso em vários níveis. Pode ser no nível literal. Literalmente, se você não obedecer à sua mãe, você vai morrer cedo, literalmente. Né? Porque ela vai te dar conselhos e você vai desobedecê-los. Quantos? Quantos eu conheço? Não ande de moto, não. Andou de moto? Morreu. Não pule de tal ponte, não. Pulou de tal ponte, ficou paraplégico. Aqui é muito simples. Mas eu penso em um nível mais profundo. Desobedecer aos seus pais é morrer por dentro. Porque se você não tem a capacidade mínima, mesmo que seus pais sejam incrédulos, de obedecer ao seu pai, você não tem capacidade nenhuma de viver em sociedade. Você está morto. Você não vai obedecer a ninguém. Você é uma pessoa que, no final das contas, desculpe, mas é uma pessoa desprezível. É muito sério isso. Provérbios diz, olha, filhos desobedientes, o castigo adequado a eles é que os corvos comam os seus olhos. Esse é um castigo muito adequado a filhos desobedientes. Filhos irresponsáveis, filhos que não amam, certo? Há um conflito aqui, deixe-me pontuar esse conflito. Você tem pais descrentes, eu tive também. E você se converteu ao Evangelho, você chega ao seu pai, você é menor de idade, e diz, pai, eu quero me batizar. E seu pai diz, não. E aí, importa obedecer mais a Deus ou aos homens? Por enquanto, é tão forte esse mandamento, que por enquanto, ou por um breve tempo, você deve obedecer ao seu pai. E é isso que nós ensinamos aqui. O batismo não vai te levar para o céu, para o inferno, e nós vamos orar pelo seu pai, ou até a sua maioridade, para que você possa, então, não passar por cima da autoridade dele, mas respeitosamente dizer, pai, agora eu tomo minhas decisões em relação à religião também. Mas é por causa desse mandamento, é porque a Bíblia ordena isso. A igreja não pode ser um local onde nós ensinamos filhos a desobedecerem os pais. Não pode. Não tem essa capacidade de ir contra as Escrituras. Agora, os pais também são visados aqui.
Então nós vamos aqui pegar a vara, nós vamos impor regras que não existem, pais legalistas. O filho faz uma prova, não passa, o pai quer matá-lo. Porque você não passou, você é um idiota. Olha, pais, não provoquem seus filhos a ira. Você é autoridade, mas você não é um ignorante que deve pisar nos seus filhos. A autoridade não é essa, não é cuidado? O marido, sendo a autoridade da esposa, não deve cuidar dela? Não deve ser humilde? Não deve lavar seus pés? A autoridade dos pais para com os filhos, nós pensamos já que é a autoridade da vara. É a primeira coisa que a gente pensa. A vara é um dos vários elementos da autoridade. O elemento que deve ser recorrido em última instância. Dentro de uma perspectiva cristã e entendida. Mas violência nunca. Uma violência gratuita. Eu vejo pais que impõem regras que não existem. Olha, você não vai fazer isso e isso, e se você fizer, você vai ter isso, isso e isso. Parece que estão criando cachorro. Criem os filhos com amor, porque você provoca seu filho a ira, e no dia que essa ira voltasse contra você, aí vem chorando para o pastor. Pastor, é porque meu filho é tão revoltado. É a adolescência, né? Você passou a vida irando ele, e aí você esperava que isso não ia voltar? Você vai ali enchendo, uma hora, estoura. Porque são seres humanos também, com sentimentos. Mas é a adolescência, pastor. Tudo é culpa da adolescência. O que adolescente é revoltado? Às vezes. Mas às vezes é porque ele foi mal criado. Às vezes é porque você não soube criar. E a adolescência dele piorou todas as coisas. Um momento de questionamento, de transição. Devem criar na disciplina e na demonstração do Senhor. Disciplina não é bater. Disciplina é organização. Disciplina é que cada coisa esteja no seu lugar. Se a vara, Provérbios diz, se a vara livrar teu filho do inferno, use. Para livrar meu filho do inferno, eu vou usar o que tiver disponível. Agora, você não tem só isso. Você tem o carinho, você tem a conversa, você tem a ordem. Olha, para mim não faz o menor sentido. Um pai nunca ensinou a Bíblia na sua família. Nunca. Só depende do pastor, da EBD. Nunca fez um culto doméstico. Aí o filho desobedece, comete um pecado, por exemplo, sexual. E o pai vai para cima e quer agredi-lo e quer cobrá-lo. Por que você desobedeceu às Escrituras? Nunca ensinou. Nunca. O filho chega aqui na igreja, fica pensando em outras coisas, né? A cabeça lá em cima, nunca ouviu pregações, ele não tem nem conhecimento, não tem exemplo muitas vezes. O filho é revoltado, às vezes bate na mesa, mas em outros dias o pai estava batendo na mesa, gritando com a esposa. O que a gente espera? Nós esperamos que vamos plantar limões e colher laranjas? Nós esperamos que vamos plantar algo e colher outra coisa? Crianças são plantas. Elas vão naturalmente dar aquilo que elas recebem, com poucas exceções. Mas e convertê-las? Aqui é outra história. Nós estamos falando de disciplina e de admoestação do Senhor. No final das contas, quando nós pensamos em maridos, em esposas, em filhos, e na própria criação dos filhos por parte dos maridos e das esposas, perceba que não é só dos pais aqui, homens, mas Paulo está dizendo que é dos pais como homem e mulher. Os dois têm a responsabilidade de criar os filhos. Quando nós pensamos em tudo isso, eu digo que a organização dessas coisas, primeiro, é por um amor. É porque o marido ama a esposa que ele faz isso. É porque a esposa ama o marido que então se sujeita a ele. E também os filhos obedecem seus pais por amor. Mas só amor não é suficiente. Depois vem uma ordem natural. E tanto amor como ordem, lá fora algumas pessoas defenderão. Os valores tradicionais da família. Já ouviu essa frase? Pessoas descrentes também defendem isso. Aos filhos, antigamente obedeciam os pais e tal, educação clássica e tudo mais. Tranquilo. Nós concordamos. Amor e ordem. É natural que o menor obedeça o maior, que o filho obedeça os pais. E eu gosto de dizer isso para os maridos, né? Os filhos devem obedecer aos pais, mas sua esposa não é sua filha. Você não pode tratar a sua esposa como você trata uma criança. Ela é uma adulta igual a você.
com papéis diferentes, mas igual a você. Tem marido que trata a esposa como filha. Olha, eu vou lhe dar uma mesada, certo? Se você gastar, já era. É sua mesadinha aí. Outros dizem, olha, se você não fizer tal coisa, minha filha, você vai ficar de castigo. Não quero nem que chegue nos meus ouvidos uma coisa dessa. Certo? Sua esposa não é sua filha. Ela é uma adulta como você. Você deve ter respeito por ela. Um grande respeito também. Mas existe um amor e uma ordem. Só que o link que está faltando aqui é Deus, que nós temos. A mulher se sujeita ao seu marido porque teme a Deus. O homem se sacrifica por sua esposa porque teme a Cristo, que fez a mesma coisa. Os filhos obedecem aos pais porque é mandamento do Senhor. E os pais criam os filhos na demonstração do Senhor. O link que está faltando é a adoração. E eu encerro com algumas reflexões pessoais aqui sobre o assunto. Nessa dinâmica de amor e respeito, nós acabamos refletindo o Senhor e a salvação que Ele nos dá. Se hoje a tua família está precisando de aconselhamento, busque aconselhamento e sabedoria bíblica. Eu li esse artigo esses dias que dizia, eu precisava de aconselhamento e não percebi. Porque todos nós aqui somos muito autossuficientes. Precisamos de uma organização nos nossos sentimentos, procuramos um profissional. Precisamos de uma organização na nossa biologia psíquica, procuramos outro profissional. Precisamos de uma dieta, procuramos um profissional. Agora, admitir que está precisando de ajuda na vida espiritual, na vida familiar, não. Porque se eu procurar aconselhamento, quer dizer, as pessoas vão achar que eu estou com problemas. E a humildade foi parar não sei aonde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aconselhamento não é só para resolver problema. Aconselhamento bíblico é para nos preparar e nos fortalecer para os dias difíceis que podem vir. Às vezes a gente procura aconselhamento quando as coisas estão boas também. É uma bênção poder receber conselhos das Escrituras. Sobre a criação de filhos, vocês que são pais ou um dia querem ser. Paul Tripp fala em um de seus livros o seguinte: ao procurar criar os nossos filhos, o Pai Celestial está nos criando na sala dele. Você que é pai ou que será pai e mãe, antes de ser alguém que cria pessoas, saiba que Deus é o seu pai, está te criando como uma criança é criada numa sala. Essa humildade que me ajuda a ser um pai melhor. Saber que eu sou filho de outro pai. E esse pai manda em mim, esse pai me disciplina, esse pai me ordena. Deus está criando você e Ele está empenhado em fazer isso. O pai precisa ser filho antes de ser pai. A mãe precisa ser filha antes de ser mãe. Quero ainda exortar vocês, e a mim também, acerca do culto familiar. Uma vez por semana, coloquem isso na agenda, na responsabilidade. Nós temos tempo para tudo, menos para estar em torno das Escrituras no nosso lar. Você está sozinho, você tem uma outra pessoa só no seu lar, façam vocês dois. Sejam testemunho. Ah, mas eu estou sozinho, faça o seu devocional ali na mesa da cozinha, para que todo mundo que passe possa ver você fazendo o seu devocional, para que tenha um testemunho. Você é um pai cristão, sua esposa não é submissa a você, seus filhos não são submissos. Aí é um problema que você criou no passar do tempo, pois dê o exemplo, faça sozinho. Vocês não me ouvem, a culpa é minha, porque eu não criei vocês direito, porque eu não ordenei meu casamento direito, mas eu vou me arrepender e eu vou mudar. Se quiserem, me acompanhem. Eu estou aqui, lendo a palavra e fazendo as orações, orando por vocês. É um testemunho que nós precisamos dar. Agora, esse culto familiar, a falha que acontece nele, é a consequência, ou dá uma consequência na falha da conexão com a igreja. Famílias que têm falhado firmemente em conectar a sua família com a igreja. Olha, eu usei esse exemplo do início, de uma esposa que traz a ideia de faltar o culto para ficarem em casa e tudo mais tranquilos, mas eu estou falando muito sério, muito sério. Hoje nós temos famílias desconectadas da igreja porque foram deixando algumas coisas acontecerem.
foram perdendo a mão em algumas coisas, e todo esse comodismo entrou, e não há mais força para voltar. Voltem com o culto familiar. Esse amor a Deus vai nos conectar de novo com a igreja. E no final das contas, nós precisamos de um exemplo para o discipulado. Homens e mulheres cristãos, vivendo a santidade. Você é pai, tem mentido em casa? Pare de mentir. Pare de roubar, nem que seja centavos. Pare de gritar. Pare de ser alguém desprezível no seu comportamento, com piadinhas, com um jeito que não é um jeito cristão, com orgulho. Saiba que você está ensinando com o seu comportamento, seja para o bem, seja para o mal. Família é relação. Se nessa relação primordial nós falharmos, é óbvio que a igreja vai falhar. Porque a igreja é uma família maior, uma família espiritual. As pregações vão continuar em outros caminhos. Nós vamos falar de dinheiro, de descanso, de entretenimento. Mas não se esqueçam que a família é essencial nesse processo. Vamos reordenar nossas famílias no Evangelho. E desde já eu te convido para, em setembro, nós estarmos juntos aqui, pensando inclusive em Efésios, no nosso Família Completa para Cristo. Orem por esse evento. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, porque Tua palavra nos ensina, nos dá a direção para sermos conforme aquilo que o Senhor planejou. Faz-nos santos, assim como nós cantamos, vem nosso lar abençoar, que Ele possa ser uma resistência contra o mal, que o Senhor nos faça leais, firmes, que esta oração possa estar em nossos corações. Aqueles que estão aqui sem família, ou porque a perderam, ou porque sua família não os acompanha no cristianismo, dá a eles força, dá a eles a lembrança de que não estão sozinhos, que tem o Senhor como Pai, que tem uma igreja como irmãos, e que no futuro, logo em breve, o Senhor os inclua também em famílias cristãs. Ajuda-nos a viver esta verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.